A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos em Cristo, eu sou o pastor Ricardo José e o nosso objetivo aqui é sempre trazer uma reflexão através da leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Muito bem. Nós estivemos meditando no capítulo 17 do Evangelho de João. E no versículo 1 está escrito: depois de dizer essas coisas. Agora, irmãos, nós vamos saber quais são essas coisas que Jesus Cristo disse e por que depois de encerrar tudo que ele tinha ensinado, ele orou intercedendo pela igreja. Então nós começamos aqui no capítulo 13 de João, quando Jesus ele faz aquele ato de lavar os pés dos discípulos. Então começa assim, capítulo 13, versículo 4, está escrito: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e passou uma toalha, cingindo-se com ela. Em seguida Jesus pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando aproximou-se de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então disse Pedro: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu lhes fiz? E vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz com vocês, façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou o Senhor. Em verdade lhes digo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Irmãos, aqui nós começamos a nossa jornada para compreender todas as coisas que Jesus Cristo disse não somente aos seus discípulos, mas também à igreja do Senhor, à igreja, a noiva dele. Aqui nós vemos que Jesus ele faz algo que não era do mestre fazer, mas ele quis ser exemplo. Então, qual é a coisa que ele fez aqui? Foi de servir. Ele acudiu, ele limpou, ele lavou, ele serviu os seus discípulos, né? E ele disse: olha, vocês viram o que eu fiz, então façam vocês também. Aqui Jesus está chamando a atenção para mim, para você, para que nós possamos sermos servos do Senhor, abençoando e ajudando ao outro, né? Primeiro
os da casa, né? Primeiro os irmãos na fé em Cristo Jesus e também a nossa família, as pessoas que moram próximas de nós. Então nós precisamos aprender a servidão, a servir. Existe um ditado que fala que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Ou seja, nós temos que entender qual é o nosso objetivo neste mundo, por que nós viemos aqui, qual foi a função maior da criação de Deus, qual era o objetivo principal do Senhor. Aí nós vamos compreender e por que Jesus Cristo veio e teve que se sacrificar para derramar sangue tão puro, para assim nos comprar, né? Para assim ter direito sobre a vida daqueles que buscam a Ele, que clamam por Ele, que vão viver segundo os seus mandamentos. Porque quando Jesus derrama o seu sangue naquela cruz, Ele adquire o poder sobre a vida, sobre o pecado e sobre a morte. Porque Ele venceu, Ele ressuscitou, Ele morreu, Ele pagou o preço do pecado do homem. Então quando eu e você, quando eu, quando nós, quando qualquer pessoa entende essa palavra e busca viver uma vida com Jesus, arrependendo-se, buscando a ser a nova criatura gerada pelo Espírito Santo, gerada pelo poder do céu em cada um de nós, então nós somos comprados, nós somos adquiridos por esse sacrifício na cruz. Por isso que muita gente fala que a salvação ela é de graça, mas na verdade ela custou um preço caríssimo que ninguém poderia pagar, mas Jesus pagou. Então nós somos salvos de graça pela graça, porque esta graça é algo que ninguém merece, mas por acreditar a gente recebe esta salvação. Amém? Então aqui nós começamos a aprender tudo aquilo que Jesus Cristo disse. E a primeira lição é de servidão, é de ajudar um ao outro, pelo amor, a palavra por amor de Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós somos muito gratos por esta palavra, ela chegar aos nossos ouvidos, chegar à nossa mão. E hoje, pela fé, nós podemos declarar que o Senhor é o nosso Senhor. E recebemos toda a graça, toda a misericórdia e todo o perdão vinda dos céus para nós. Por isso, nesta hora, nós estamos aqui pedindo perdão. Nos ajude, Senhor, também a perdoar aqueles que têm se levantado contra nós, porque a maioria das pessoas fazem isso sem entender, sem conhecer a verdade, Senhor, sem conhecer a palavra. Por isso, muitas vezes, nós enfrentamos dificuldades e nós estamos aqui, porque lá no Salmo 121 diz que quando nós levantamos os nossos olhos para os montes, a nossa pergunta é: de onde virá o nosso socorro? Quando será a solução do nosso problema? Mas a resposta está no seguinte, que fala: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, Pai, nós acreditamos nesta palavra. E nesse momento eu quero apresentar diante do Senhor a vida deste meu irmão, desta minha irmã, a vida deste que, ó Pai amado, tem nos acompanhado todas as manhãs, através, ó Pai, da ministração da palavra aqui pelo nosso vídeo do YouTube, Senhor. Muito obrigado por esta graça, por este privilégio. E eu quero, Pai, neste momento pedir pela vida dele, pedir pela sua família, pela sua vida pessoal, pedir, Pai amado, pelo sustento, pelo alimento que chega à sua mesa, pelo trabalho. Protege, liberta, livra, guarda, Senhor, a cada um deles. Oramos também não somente por eles, mas pela sua vizinhança, pela sua rua, pela sua cidade. Senhor, em nome de Jesus, ajude o meu irmão, ajude a minha irmã. Meu Deus, dê a ele graça, sabedoria, discernimento, em nome de Jesus, de saber que, embora nós sejamos peregrinos nesta terra, como o apóstolo Pedro fala, às vezes, ou muitas vezes, passamos por aflições. Mas tudo isso é para que nós possamos crescer na fé no Senhor. Por isso, nesta hora, eu agradeço pela vida deste meu irmão, desta minha irmã. Quero pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre ele a proteção
e graça e vida. Que eles não se desfaleçam, que eles continuem animados, firmes na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero agradecer a você. Digo que você continue meditando e lendo a palavra. Jesus, ele está voltando, irmão, mas eu e você precisamos estar todos os dias nos preparando e aprendendo como devemos viver para agradar o Senhor. A minha vida, a sua vida hoje é para aprendermos a ser melhores. Quando ajudamos ao próximo, nós estamos fazendo isso para glorificar Jesus, porque Ele nos ensina a servir. Agora nós temos que buscar sempre a orientação dEle, através da nossa leitura bíblica e através da nossa oração e comunhão com Ele. Amém? Meu querido, fica na paz, que Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.